que eu estou dizendo para você é que não é que isso pode acontecer, não. Eu estou dizendo para você que isso vai acontecer. Esse tipo de calúnias, difamações, perseguições, mentiras, pessoas falando mal, isso vai acontecer com você, tá? Não é que pode acontecer, não. Isso vai acontecer contigo. Vai acontecer mesmo, tá? Mas a questão é o seguinte: vai ter um momento que isso vai ser tão intenso, principalmente se isso começar a acontecer por pessoas que você ama, por pessoas que você gosta. Se isso começa a acontecer por pessoas que você esteve perto, aí é que vai ser o problema. Que provavelmente você vai ficar triste, você vai ficar entristecido. Vai ter momentos que você, por exemplo, vai vai pensar assim, poxa, isso acontece muito dentro da igreja. Você vai pensar assim, poxa, eu estou me preparando, eu estou indo atrás, estou correndo para me preparar, para me poder ajudar aqui a minha igreja a levantar, para me poder ajudar aqui a minha igreja a crescer, para me pegar esse ensinamento e colocar aqui dentro da igreja. E justamente agora, justamente agora, os pastores parece que estão me perseguindo. As pessoas da igreja estão indo contra mim. E você vai ficar com esse pensamento. Eu acho que eu vou sair dessa igreja aqui. Acho que eu vou sair daqui. Deixa eu te contar uma coisa. Isso vai acontecer contigo. Vai. Vai mesmo. Vai acontecer contigo. Tem pessoas que chegam ao ponto nem de querer sair da igreja, mas é, de querer parar o evangelho mesmo. Porque as perseguições elas são num nível tão alto ou tão fortes assim, que ela chega ao ponto de dizer assim, quer saber, eu não quero mais saber de igreja não. Dentro da igreja o povo é pior do que o pessoal lá do mundo. Porque, gente, por incrível que pareça, tem coisas que acontecem na igreja que no crime não é aceito. É verdade, sabe? Tem coisas que na igreja acontece que é pior do que no crime, coisas que no crime não é aceito. Eu lembro que eu passei por uma perseguição um dia. Eu passei por uma perseguição uma vez que era assim, a eles andaram falando umas coisas de mim, fizeram uma assembleia dentro da igreja, não sei o que, mas assim, envolveram minha esposa, envolveram meu filho. Meu filho era pequenininho, tinha, tinha uns 9 aninhos, envolveram meu filho no meio da sujeira deles. E aí quando eu cheguei para conversar na reunião que eles fizeram lá, e gente, isso que eu tô falando não era depois que eu já era crente, não, eu tinha 3 meses de convertido quando isso aconteceu. 3 a 4 meses de convertido. Aí eu cheguei lá e falei assim: olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso que vocês estão fazendo aqui, nem no crime isso é aceito. Na época eu falei pra eles assim: e vocês dão sorte, porque quando eu vim pra igreja, eu não vim pra igreja, eu vim pra Jesus. E eu me converti de verdade. Porque se eu não estivesse convertido de verdade, a essa hora, a essa altura, todos vocês aqui, ó, estariam mortos. Porque vocês são os moleque. E aí eu falei na época, né? Gente, eu tinha uns 3 a 4 meses de convertido. Você vê. Então, isso acontece. Mas o que eu quero dizer para você, algumas dessas coisas que acontecem na nossa vida são apenas colheita. Não parece, mas é colheita. São coisas que nós colhemos porque nós plantamos isso lá atrás. Não existe esse negócio, eu plantei isso quando eu não era crente. Querido, tu vai colher agora que você é. Entendeu? Não tem esse negócio.
Eu sou crente hoje, mas tem coisas que hoje eu colho, tem coisas que eu estou colhendo hoje que eu plantei quando eu era do mundo. São as consequências. Agora, algumas dessas situações não são somente consequências. Algumas dessas situações são processos que Deus permite acontecer na tua vida para Ele forjar o teu caráter. Porque é muito fácil a gente dar testemunho de Deus quando as coisas estão boas, quando tudo está indo bem. Mas Deus está dizendo para você hoje é que não, Ele quer ouvir teu testemunho, não é só quando está milagre acontecendo, mas Ele quer ouvir o teu testemunho é quando não tem nada bom acontecendo, é quando as coisas estão dando ruim mesmo, é nessa hora que Ele quer ouvir teu testemunho, porque aí é que Ele vai saber o quanto que realmente você confia nele. Se ele está dizendo que vai mandar provisão, se ele está dizendo que vai te proteger, se ele está dizendo que vai te levar, se ele está dizendo que vai construir em você, vai te tornar isso, vai te tornar aquilo, se ele está dizendo, ele vai cumprir. Mas você acredita no que ele falou para você? Ou você só acredita diante de situações boas? Ou você só acredita quando realmente está tudo certo? Gente, com coronavírus ou sem coronavírus, eu acredito em Deus. Quando nós entendemos esse princípio de estarmos, quando nós entendemos a importância de nós estarmos focados em Deus, pouco importa o que fulano está falando, o que A está falando, o que B está falando. Ontem eu falei de um sermão do Charles Spurgeon que eu vi, e o sermão do Charles Spurgeon, eu vi isso faz tempo, e Deus falou comigo na época, porque eu falei para Deus, falei, Deus, tem muita gente falando mal de mim. Se você ver, passei de 52 mil inscritos no meu canal, passei de 52 mil, mas eu devo ter uns 5 mil falando mal de mim, e uns 50 falando bem. Você vê Silas Malafaias, tem uns 50 mil pessoas falando mal dele, mas tem 1 milhão falando bem dele. Claro que quem aparece mais, corre mais esse risco. Mas teve uma época para Deus que eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu faço bem, eu estou indo atrás das pessoas para fazer o bem, mas elas estão falando mal de mim. Por que isso? Aí eu vi, Deus me mostrou o sermão de Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon falou o seguinte: se alguém falar mal de você, não fique triste. Acredite, você é muito pior do que o que eles estão falando. Olha que forte isso. Está entendendo o que eu estou falando? Quem está comigo aqui, diga, eu estou entendendo, pastor. Muito bem, vamos lá. Então veja bem, a gente precisa passar por esse processo. A gente precisa passar, tá? Veja bem, ele, nessa época que eu tava, veja, eu me converti, eu fui para a igreja, e na época eu fui perseguido da igreja, eu praticamente fui expulso da igreja que eu era. E nessa época, o Senhor, ele me lembrou, ele me trouxe a palavra de Paulo, ele me mostrou a história de Paulo na época. E vamos analisar a história de Paulo para você entender o que eu estou falando. Cara, Paulo era um cara que ele ele aceitou, ele viu Jesus, ele ficou cego. Aí Deus levanta Ananias, manda ir até ele, impor as mãos sobre ele, cai as escamas dos olhos, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele vai para a igreja. Paulo chega na igreja, e quando ele chega na igreja, o que acontece? A igreja rejeita ele. Ele fala assim: eu não quero vocês aqui não. Você aqui, você vai matar a gente. Você está enganando, você está vindo aqui de intruso, de espião.
e não aceitaram ele. Aí Paulo volta para a cidade, volta para Tarso, mas ele continua sendo fiel a Deus, mesmo sendo rejeitado por todos os cristãos. Você entende a posição que Paulo ficou? Paulo foi rejeitado pela igreja e já não era mais aceito pelos judeus. Ele não podia voltar para os judeus porque os judeus já não queriam mais ele. E ele não podia ir para a igreja porque a igreja o rejeitava. Só tinha uma saída para ele, era ir para Satanás. Só para isso. Só que ele continuou fiel a Deus. Ele continuou fiel a Deus. Aí Deus levanta um homem chamado Barnabé. Barnabé vai até Paulo, e a intenção de Barnabé ir até Paulo procurar ele não foi para treinar ele. A primeira intenção de Barnabé em ir buscar Paulo foi para saber se Paulo tinha desviado, se Paulo tinha saído da presença de Deus. E Paulo, eu fico imaginando a conversa deles e Paulo dizendo para ele assim: depois que eu vi Jesus, a glória do meu Senhor que me contagiou, eu nunca mais saio da presença dele. E aí Barnabé vai, então vamos começar a nossa primeira, ó que Barnabé fala, começaremos então agora a nossa primeira viagem missionária. Presta atenção nisso, primeira viagem missionária. Para quem não sabe, Barnabé, o nome de Barnabé, de verdade, o nome real dele, o nome de nascença dele não era Barnabé, o nome dele era José. Barnabé foi um apelido que os apóstolos deram para ele, que significa filho da consolação, ou seja, filho do Espírito Santo, filho do Consolador, filho do Espírito Santo. E sabe por que deram esse nome para ele? Porque Barnabé tinha uma habilidade de aconselhar pessoas à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, à luz dos ensinamentos de Jesus. E ele ganhava essas pessoas para Jesus. Então por isso deram esse apelido para ele. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Se alguém fosse te dar um apelido relacionado às coisas de Deus, à obra de Deus, qual seria o apelido que eles dariam para você? Eu acho que eu vou fazer esse exercício. Vamos fazer esse exercício? Eu quero que você pergunte para 5 pessoas. Seja para ela assim: olha, eu sou crente, sou evangélica. Você sabe que eu tenho minhas coisas com Deus. Se você fosse me dar um apelido em relação à minha vida com as coisas de Deus, qual apelido você me daria? Pergunte isso para as pessoas, 5 pessoas. E vê o que elas falam de você. Assim a gente consegue saber as características que a gente está passando para os outros. Tá bom? Então vamos lá. Veja bem. Então aí Barnabé diz: vamos começar a nossa primeira viagem missionária. A partir daí começou a primeira viagem missionária de Barnabé. Quando começa de Barnabé e Paulo? Essa viagem vai ser maravilhas? Não, não vai ser maravilhas não. Vai ser complicado. Aí teve prisão, ele foi chicoteado em praça pública, preso, foi escorraçado, xingado, humilhado, aconteceu tudo que não presta nas viagens dele. Mas sabe por quê que o Senhor deixou isso acontecer, permitiu esse sofrimento todo de Paulo? Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque o processo que Paulo estava passando, ele estava conquistando autoridade.